Fábrica de podcast. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje o assunto, gente, é um assunto que me intriga muito, que eu acho muito interessante. E eu acredito muito nisso porque nós temos várias bases nesse mundo para mexer com o nosso sistema, o nosso organismo, né? Na verdade, nós somos organismos vivos, né? Então, a gente precisa acreditar que existem algumas forças que a gente nem imagina que existem e que nos conduzem. Hoje eu vou conversar depois da vinheta com uma pessoa que, inclusive, é minha cliente, já editei vários podcasts dela. Ela tem um canal chamado Valterapias Integradas e eu vou falar com a Valéria Hinojosa depois da vinheta. Então, solta a vinheta! Fábrica de podcast. E aí, pessoal, tô aqui com a Valéria Hinojosa. A Valéria, ela é terapeuta floral de Bach, TFT, terapia do campo do pensamento e mestra, vamos ver se eu vou saber falar essa palavrinha aqui, Jikiden Reiki. Falei errado, Valéria. Jikiden, pronto. Tá Jikiden próximo, Reiki. tá próximo. Isso. E numerologia. Como é que você tá, Valéria? Tudo bem? Tô bem. Agradeço pela presença aqui na sua programação de hoje. Ah, legal. Você tá falando... você mora no Espírito Santo? Não, eu tô enganado. Não, eu tô em São Paulo, tô em em Mogi das Cruzes. É, isso mesmo. Estou em Mogi das Cruzes. É porque são tantos clientes que eu acho que a minha cliente do Espírito Santo, eu acho que é a Marta Gonzalez, do canal Brasileiros Longe de Casa, que também veio por intermédio do pessoal da escola do podcast, né? Assim como você, né? Legal. Um abraço ao Eduardo aí, e o Jefferson. Ô, Valéria, então hoje fala um pouquinho de você aí pra gente. Primeiro, né? Antes da gente conversar um pouquinho sobre os florais. Fala sobre suas graduações. Bom, na verdade a minha formação é na área de letras, né? A área de ensino, ela me chama muita atenção, eu gosto muito de ensinar, isso já está encravado em mim mesmo. Uhum. Mas durante a minha jornada, né, na minha caminhada, a vida foi me mostrando, né, que não era só ensinar a língua, né, a língua portuguesa. Uhum. E daí, nesse caminho, eu acabei encontrando os florais de Bach, eu acabei encontrando as outras terapias, Uhum. e eu fiquei realmente muito atraída pelo tema e gostei muito, estou há 20 anos nesse caminho aí, como terapeuta, como numeróloga também. Olha que interessante. Mas então você falou que trabalhou com língua estrangeira, ensinando japonês, é isso? Isso, eu morei no Japão por 16 anos, na verdade a primeira vez foi 11 anos, e nesses 11 anos, na verdade não, foram 7 anos, né, dentro de uma universidade, ensinando a língua portuguesa. A língua portuguesa. É o contrário, justamente o contrário. Tá. A sua descendência é japonesa, então? Não. Esse nome na verdade, Hinojosa. Não, Hinojosa é espanhol. Essa é a minha origem. Eu pensei que tivesse uma ligação aí com o japonês, apesar de você não ter o olho puxadinho, mas pelo menos o cabelo é meio oriental, né? Eu acredito que a alma seja japonesa. Parte de legal. mim seja assim. Ô Valéria, hoje nós vamos falar então, assim, existe relação entre os florais de Bach e a numerologia ou são distintos uns dos outros? Eu posso dizer que são as duas coisas, né? No primeiro momento são instrumentos diferentes, né? Porque os florais de Bach, eles têm uma atuação no emocional e também em traços do caráter. E a numerologia, ela é, na verdade, um instrumento de autoconhecimento. Mas em determinado momento elas se cruzam para que haja uma sinergia, porque existe sim uma simbologia, né, por trás tanto dos números quanto das flores utilizadas, né, nos florais de Bach, e aí a gente vê que a linguagem é semelhante. Que interessante. E, na verdade, eu acredito muito nos florais de Bach, inclusive você me indicou um floral, né? Eu passei por uma situação muito difícil, muito complicada, e ele me ajudou muito, mas muito mesmo, e é verdade, gente, mas ajudou demais mesmo. Quem criou os florais de Bach? Por que ele chama Bach? É sobrenome de quem criou?
Exatamente. O criador foi um inglês, um médico inglês, e ele tinha outras especialidades também. Passou pela homeopatia, passou pela bacteriologia, um herbalista assim nato, e pesquisou as flores para a cura da alma, né? Então ele se chamava Dr. Edward Bach. Na verdade, os ingleses o chamam de Bach, né? A pronúncia, porque eles não conseguem. Tá. Mas esse Bach se refere realmente aos florais que ele criou. Uhum. Interessante. Então, a gente pode falar que os florais de Bach estão dentro da homeopatia ou não? Não. São duas coisas diferentes. A maneira, inclusive, a preparação. Existem alguns detalhes que a gente observa, mas não são a atuação. Inclusive, da homeopatia, ela é de uma forma muito mais abrangente, né? Ela atua no físico, inclusive. Os florais de Bach, não. Os florais de Bach, eles trabalham a alma, né? Eles trabalham as questões emocionais, principalmente, né? De que forma que eles atuam, os florais? Bom, os florais, eles atuam harmonizando as emoções que estão em desequilíbrio. Então, aquelas emoções ou até estados psíquicos negativos. Eu não estou dizendo que as emoções sejam negativas, né? Mas o que o floral realmente cuida é dessas emoções. Eles fazem um trabalho de limpeza, né? De emoções que estão realmente interferindo, né? Nessa energia, na nossa energia. Fazem essa limpeza e fazem um equilíbrio de forma que a pessoa começa a sentir realmente uma força maior, né? Um bem-estar. E é claro que eles são direcionados, né, para determinadas emoções. Eles são divididos e são direcionados. Tem todo um protocolo que a gente utiliza para poder indicar os florais. Existem outros tipos de florais ou só o floral de Bach, né? Florais, porque você me indicou um floral chamado Florais de Saint-Germain. Qual que é a diferença desses florais? Florais de Bach, florais de Saint-Germain, tem diferença ou eles atuam do mesmo jeito? Tecnicamente a atuação seria nas emoções, né? Energeticamente falando. Mas, na verdade, os florais de Bach foram os pioneiros, né? Foram os primeiros a serem criados. A partir da criação dos florais de Bach e realmente da grande efetividade dos florais de Bach, outros florais foram nascendo em outros países. Então, as flores dos florais de Bach pertencem a algumas flores da Inglaterra, enquanto outros países foram utilizando as flores nativas da região e preparando os florais. Tem alguns que são de forma semelhante, né, na preparação e outros que têm outras maneiras de preparar. Mas, por exemplo, os florais de Saint-Germain, eles são florais aqui do estado de São Paulo, né? E nós temos outros florais também dentro do Brasil, não é só esse floral não, e em outros países. Então, hoje são muitos. Então esse floral de Saint-Germain, ele é brasileiro, esse floral de Saint-Germain? Sim, ele é brasileiro aqui de São Paulo, ele é paulista. Que interessante. E quais partes das flores, você sabe me dizer o que se extrai da flor? Sim, na verdade os florais de Bach eles utilizam, né, as pétalas, e dependendo da flor, se for uma flor mais silvestre, total, né, as pétalas todas. Agora, se for flores mais lenhosas, que são flores que dão em árvores, por exemplo, eles utilizam as pétalas e os brotos e os galinhos também. Então aí a maneira de preparar já é diferente. Que interessante. E por que a dose é tão pequenininha? Bom, aí já é um segredo do criador. Inclusive, outros sistemas, algumas vezes, eles utilizam outras maneiras de indicação. Mas Dr. Bach, quando criou, ele não deixou muitas indicações, até livros que dissessem como ele preparou isso, o que levou ele, a maneira, né, que ele desenvolveu isso, porque ele diz simplesmente sigam o que eu estou orientando, né? Façam dessa maneira que é a maneira mais correta. Então a gente é bem obediente nesse sentido, né? Interessante, muito interessante. Bom, esse floral de Saint-Germain para mim funcionou. Anterior a ele eu cheguei, não foi você que me indicou, mas eu tomei uma mistura que é Resco e Remedy Vanult, não sei se é dessa forma que pronuncia. É uma mistura e que me ajudou muito também, mas o seu o que você me indicou, o Perpétua de Saint-Germain, foi o que foi, assim, bater e valer, sabe?
foi muito bom. Tem sido ainda, né? Eu ainda continuo consumindo. Bom, isso. Só para esclarecer... Não, claro. O floral que você disse aí, ele se chama Rescue Remedy, ele pertence ao sistema BA. A gente fala sistema porque é um conglomerado de florais, né? São várias essências. Os florais de BA, eles têm 38 essências individuais para emoções e traços de caráter, na verdade, não são só para emoções. E o Rescue é um composto que Dr. Bach criou para situações de maior emergência. Então é o único composto. Mas nós podemos adicionar, por exemplo, você falou, é o walnut, né? Que é o floral da noz. Nós podemos adicionar se houver... Eu falei Vanult. Que gafe, né? A gente fala assim, o vulgo walnut. É o walnut, né? Mas é uma pronúncia da língua inglesa e isso é apenas uma curiosidade, né? Sim. Bom, então eu vou só dar uma pincelada rapidinho, assim, só para o pessoal saber a atuação desses florais. Eu lembro de um podcast que você... do seu canal, né, que você gravou, que a gente editou aqui, que você falava de alguns medos e que existe um floral para cada tipo de medo. Eu achei aquilo fantástico e muito interessante, porque às vezes a gente pensa que o medo ele é cristalizado em um medo só e pronto, acabou, não é? Mas existem vários padrões de medo, né? Então, fala só assim rapidamente sobre isso pra gente, só pra gente entender, assim, 3 modalidades de medo e o que pode se tomar com essas 3 modalidades. É muito interessante, realmente. Os florais de Bach, eles indicam 5 florais, 5 tipos de medos, né? Então, nós temos os florais para medos cotidianos, aquilo que você sabe caracterizar. Por exemplo, tenho medo da pandemia, medo até de ficar doente. Seria um medo até da sobrevivência, né, que nos defende. O segundo tipo ele é indicado para as questões que a pessoa não sabe identificar. Sabe quando você fica com medo, mas não sabe de onde vem o negócio, assim, fica meio até nebuloso, então já é outro tipo de medo. Você pediu para citar o nome e apenas as indicações, o Alex? Não, pode falar do tipo de medo e o que seria indicado para esse medo. Tá bem, então o primeiro tipo, né, que são para os medos cotidianos, que nós chamamos, né, tudo aquilo que você consegue identificar é o floral Mimulus, né? O segundo tipo, que é aquela sensação, assim, até de pressentimento, uma coisa ruim que vai acontecer, o floral Aspen, né? Aí nós temos um floral que é um medo que leva assim até uma preocupação exagerada ao bem-estar das outras pessoas, né? Então aquele medo que traz essa conotação de preocupação é o Red Chestnut, né? A castanheira vermelha. Depois nós temos o Cherry Plum, que é um floral excelente para tirar a pessoa daqueles estados de medo que leva até a agressividade, a pessoa pode até agredir. Já é é como se ela tivesse um acúmulo de medo e aí ela estoura, né? E o floral que nós indicamos para o caso de... já é um medo mais agravado e chega perto do pânico, que é o Rock Rose, né? São 5 os tipos de medos do sistema floral de Bach. Que interessante. Foi legal você citar isso para as pessoas verem a complexidade, né, que existe, porque às vezes ela, de forma genérica, fala, eu tenho medo, mas não sabe definir que medo que é. Então, se ela ouve isso aí, ela vai saber, né, o que ela deve fazer. Claro que tudo precisa ser analisado de uma forma, às vezes, mais criteriosa, né? A gente está falando aqui sempre tudo muito a grosso modo, né? Exatamente. Bom, vamos falar um pouco de numerologia agora, ou você ainda quer falar mais alguma coisa sobre os florais? Que depois nós vamos fazer uma comparação dos dois e ver a relação que eles têm, né? Isso, podemos seguir adiante. Então, beleza. Ok. Fala então pra gente aí um pouco da numerologia, o que consiste a numerologia pra gente entender. Tá, a numerologia é uma ciência, né, que utiliza os números, na verdade a energia dos números, né, pra nos dar vários dados sobre a nossa personalidade, sobre a nossa persona. Até nós temos indicações, por exemplo, de profissões que são indicadas a partir da leitura da numerologia. Que interessante. Basicamente nós utilizamos o nome, né, o nome completo da pessoa de registro, e nós utilizamos a data de nascimento. A partir disso, a gente faz cálculos, que são cálculos bem simples, né, de adição e subtração. E a partir disso nós transformamos tudo isso em números, e esses números utilizados na verdade são os números que nós chamamos elementares, são números de 1 a 9,
números que acabam, sim, na verdade, gerando os outros números, né? Porque depois de 9, se você observar, nós temos o 10, e se nós somarmos, 1 mais 0 vai dar novamente 1. O 11, se nós somarmos 1 mais 1 vai dar 2, e assim sucessivamente. Então, por isso que nós falamos que os números de 1 a 9 são números elementares. Que interessante. E como é que é feito isso? Então, nós pegamos o nome da pessoa, né? O nome e a data de nascimento. A partir desses cálculos, nós vamos gerando números que estão ligados à personalidade da pessoa. Primeiro, nós analisamos o nome, né? Que vai dar ali características, tendências, talentos, tendências para nos mostrar como as pessoas podem até reagir dentro de um relacionamento, ou uma pessoa, como ela pode se expressar quando ela está trabalhando, e até características que determinam a missão, o papel que ela tem para viver nessa vida. Isso tudo a gente pode gerar a partir do nome. Que interessante. E a partir da data de nascimento, aí nós temos aí o caminho que a pessoa tem que seguir, né? Até profissionalmente falando também, com os ciclos. Nós temos ciclos que eles nos dão orientação de como a pessoa realmente tem que agir e como ela tem que fazer para que ela possa ter mais, até sucesso na vida, né? Ter uma vida mais satisfatória, uma vida mais de mais saúde, inclusive. Então dá para fazer um mapeamento da vida da pessoa em vários sentidos. Exatamente. Nós temos, inclusive, vários tipos de mapas, mas o mapa natal, que é esse mapeamento, né, da vida da pessoa, é o mais importante. E com isso você, através dos números, ajuda a falar sobre relacionamentos, profissões, até dons que a pessoa pode ter e nem sabia que existe internamente. Por exemplo, às vezes a pessoa busca ir fazer uma faculdade e ela de repente ela tem um interesse numa área humana e ela precisaria ir mais para exata sem perceber que tem. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Muitas pessoas, elas me buscam justamente por isso, por estarem até insatisfeitas com o que elas estão fazendo dentro de uma profissão. Entendi. Então elas vêm para ter esse esclarecimento, né? Qual seria a área mais adequada. É claro que se a pessoa vem já no início da carreira, isso facilita imensamente a pessoa, né? Porque vai ter um direcionamento muito mais claro para ela, né? Que interessante, que interessante. Bom, continuando em numerologia, a primeira vez que eu vi numerologia na minha vida foi quando a Sandra de Sá, na verdade era Sandra Sá, né, mudou o nome dela e colocou o Di no nome dela, né? E parece que tem outros artistas aí também que andaram mudando o nome por conta da numerologia. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Inclusive, parece que você tem até um exemplo de alguém, de um baiano que já te procurou também. Qual é a intenção? Por exemplo, não sei se você sabe por que a Sandra de Sá mudou de nome, mas, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, eu vou mudar de nome baseado na numerologia, o que leva ela a mudar de nome? Bom, o primeiro esclarecimento que eu dou é que a pessoa não deve mudar completamente de nome, né? Ela tem um nome, é uma marca dela, por isso que nós utilizamos o nome do registro. Então, esse nome é muito importante. O que nós podemos fazer são adaptações que vão gerar energias que estão ligadas com a área que ela vai trabalhar. Então, por exemplo, a Sandra de Sá, né, se ela mudou é porque ela tinha um foco realmente na área da música, né? E o que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Quando essa pessoa lá da Bahia, né, um cantor lá da Bahia, ele me procurou. Ele tinha esse objetivo de trazer um nome, de gerar, né, que eu pudesse gerar para ele um nome que fosse mais adequado para a área dele. Então a gente fez todo primeiramente, na verdade, um estudo completo do nome, e a partir daí eu fiz umas adaptações e ficou um nome bastante favorável para ele. Que interessante. O outro cantor que eu acabei de lembrar, que é o Jorge Benjor, né? Que ele chamava só Jorge Ben e ele colocou o Jor no final. Bom, interessante. Agora, vamos relacionar, já que a gente está falando de florais de Bach e numerologia, vamos relacionar isso aí. Qual é a relação dessas duas, posso chamar de ciências, né? Dessas duas ciências? Isso, nós temos os florais e eles trabalham, eu falei para você, né? Eles equilibram os estados emocionais e psíquicos
E também outra atuação é fazer uma harmonia com os traços de caráter da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa tem um traço de caráter, é realmente algo dela, ela nasceu com aquilo, mas alguns aspectos dessa personalidade pode estar trazendo problema para ela em termos assim de negatividade, de atitudes que ela tem, e que isso não está favorecendo até o relacionamento, por exemplo, dela com as outras pessoas. E aí o que acontece? Nós utilizamos florais que vão ser direcionados justamente para essas características, ou emocionais ou traços de caráter. Que a numerologia descobriu ali. Foi isso? Não, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com os florais e com a numerologia, o que eu observei? Que eles são instrumentos diferentes, né? São instrumentos, a terapia floral trabalha com essas emoções e estados psíquicos, né? E traços de caráter. E a numerologia, na medida que ela vai avaliando a pessoa, ela também se aproxima muito desses modelos existenciais, tanto de traços de caráter como emocionais e estados psíquicos. Então, quando você fecha a numerologia, né, como você mesmo comentou sobre o mapa, o estudo completo, né, do nome, da data de nascimento, você vê ali todo um projeto de vida encabeçado por uma pessoa, e essa pessoa começa a ter problemas, por isso que ela me procura, para esclarecer o que é que está acontecendo no caminho dela, o que é que ela precisa fazer para ela harmonizar aquela vida que ela está tendo ali, trazer mais, inclusive, prosperidade e até saúde para ela. Então, o que eu observo dentro do estudo? Eu estou fazendo o estudo e ali eu começo a ver florais que são favoráveis para ajudar na harmonização de certas atitudes, pensamentos e emoções negativas que a pessoa está tendo. Então, quando eu fecho o estudo, eu já sugiro para a pessoa, né, se ela quer usar os florais para poder harmonizar esses aspectos. Então, nessa parte, né, nesse momento, os florais com a numerologia se casam muito bem, porque eles trabalham o quê? Como se fosse assim, uma linguagem universal, só que instrumentos diferentes para falar a mesma coisa, né? Interessante. Então acaba definindo, você juntando as duas coisas, você harmoniza, né? O próprio eu, né? Quem a pessoa é, como ela é, onde ela deve estar, com quem ela vai viver, como a questão profissional, você vai encaixando tudo, né? Como se fosse um quebra-cabeças, né? A numerologia te dá umas respostas e o floral vai lá e harmoniza isso tudo para você. Seria mais ou menos sintetizando a grosso modo, né? Isso, seria isso, e tem um aspecto também que o que difere a numerologia do floral, se nós vamos falar em diferenças, é que o floral ele trabalha com o lado energético, né? Ele vai e faz a mudança energeticamente, naqueles padrões negativos até que a pessoa está tendo. A numerologia, ela vai dando orientação e ela é mais mental, ela é mais racional. Então as pessoas elas vão ter o autoconhecimento de quem ela é, de como ela está agindo, como ela deveria agir melhor ou seguir um caminho melhor para ela. Só que muitas pessoas, alguns casos, só com a numerologia, a pessoa consegue fazer transformações efetivas na vida dela. Mas tem pessoas que elas não conseguem. Então o que acontece? O floral entra nesse momento para quê? Para fazer essa transformação que não é mental, na verdade ela é energética, emocional e psíquica na vida das pessoas. Então a maneira de atuar, ela é diferente apesar de estar trabalhando a pessoa como um todo. Né? Essa semelhança. Que interessante. Agora, eu fiquei sabendo aí, um passarinho do rabo verde me contou, eu não sei porque que é do rabo verde, né? Mas dizem que é do rabo verde. É que você tá lançando um livro, não é? Sobre a numerologia, não é isso? Exatamente. Acabou de sair, né? Já está à venda. É um e-book, ele está voltado mais para o estudo do nome. Eu foquei bastante na questão do estudo do nome, porque realmente o estudo do nome, ele dá um direcionamento, ele orienta a pessoa para saber realmente quem ela é, quais os potenciais que ela tem e quais as dificuldades que ela pode encontrar no caminho dela, em termos assim de pessoa mesmo, né? E até direcionado para a missão, até o papel, aquilo que ela tem que fazer nessa vida para ter uma vida mais saudável, inclusive, né?
E qual que é o título do livro? Onde a gente encontra esse livro para comprar? Encontra só em mídia digital ou em mídia física, de forma física também? Esse primeiro livro, né, na verdade esse e-book, ele tá na Amazon, é um livro da Kindle, né, para ser lido nos vários tablet, no celular, né, smartphone, e ele é encontrado na Amazon do Brasil e Amazon.com também. Né? O título dele é Autoconhecimento pela Numerologia, passo a passo para o seu crescimento pessoal. Então o pessoal pode fazer uma busca lá no Kindle, na Amazon, Autoconhecimento pela Numerologia, passo a passo, rumo ao seu crescimento pessoal, né? Exatamente. É isso aí, Valéria. Eu não gosto de fazer entrevistas muito longas, né? A gente está chegando em meia hora, que eu acho que é um tempo legal. Certo. Eu vou abrir um espaço aqui para que você faça suas considerações finais aí pra gente. Pode falar do que você quiser, se quiser falar do livro ou de um próximo livro que está vindo, falar dos florais, da numerologia, dessa relação, falar também do seu trabalho, fique à vontade. Bom, esse primeiro livro é uma conquista para mim, né? São 20 anos lidando com a numerologia, mas nós estamos aí já trabalhando em cima de um livro também, que vai ser um e-book sobre os florais de Bach, um livro bem completo. Ele pode ser estudado por pessoas que não conhecem nada e para as pessoas que já têm um conhecimento. Então, ele já está na lista, né? Esses dois instrumentos, realmente, eles tiveram muita importância na minha vida. É uma coisa que realmente eu gosto de comentar, porque trabalhando com a terapia, eu observei que era importante que eu usasse o instrumento primeiramente em mim. Eu costumo dizer que o santo de casa faz milagre, né? Que legal. E inclusive com os meus filhos, né, que utilizaram e ainda utilizam, né, e tem um efeito muito interessante assim, em termos de harmonização, né? Tanto os florais de Bach quanto a numerologia. A numerologia veio num momento muito importante. Eu morava no Japão na época e ela trouxe realmente muito esclarecimento do que eu estava vivendo, como eu deveria aceitar aquilo como uma aprendizagem espiritual para o meu enriquecimento, não só pessoal, mas também espiritual. Então, a partir disso, houve todo um processo, né, nesse caminho das terapias. E eu acredito assim que as terapias, no momento atual, elas têm uma função muito importante, porque nós estamos numa condição, né, de pandemia, nós estamos vivendo aí semelhanças, né, de desafios, cada qual do seu tamanho, mas num ponto assim de união nós estamos passando pela mesma questão. Então as terapias florais de Bach, as outras terapias com as quais eu trabalho, o Reiki, a TFT, que é uma terapia que usa os pontos da acupuntura, inclusive faz desbloqueios de pontos da acupuntura, trabalhando trauma, trabalhando emoções negativas e todas as situações imagináveis, elas são realmente muito importantes. E nesse momento eu vejo o quanto as terapias foram importantes para mim, para eu ter equilíbrio nesse momento, para poder ajudar as pessoas. Então eu sou muito grata a esse caminho que eu segui, e eu vejo que isso realmente era o caminho que eu tinha que seguir, que a numerologia me indicou, me sinalizou. Então isso é a gratidão que eu trago assim nesse momento como mensagem mesmo. Que legal, Valéria. Olha, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Eu mesmo sempre tive muita dúvida com relação até mais com a numerologia, porque o floral é mais fácil da gente compreender, porque a gente toma ele, né? A gente bebe, né? A gente coloca numa aguinha ali, aí aquilo que entra no corpo a gente entende melhor. A numerologia, ela ficou um pouco vagando. Claro que você deu só aí uma pinceladazinha, né? Tem muita coisa por trás disso, né? Mas já deu pra gente saber um pouquinho da relação entre esses dois, que eu achei bem interessante, que o floral harmoniza aquilo que a numerologia acaba descobrindo, né? Então isso foi bem bacana. Muito obrigado pela sua participação e qualquer dia a gente pode fazer uma outra conversa aqui falando sobre as outras terapias que também são muito interessantes, que também tem lá uma pegada oriental, né? Que posso estar equivocado, mas o Reiki ele é oriental, não é isso? Isso, ele é japonês. Japonês. Esse Reiki que eu trabalho, ele é japonês.
Muito legal. Então tá bom, Valéria, um abraço, tá? Fica com Deus e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade para poder estar falando não só do meu trabalho, mas das terapias, da função delas hoje no momento atual. Gente, então é isso aí. Obrigado por vocês estarem aqui ouvindo o podcast da Fábrica de Podcast. E não se esqueça, hein? Se você quer gravar o seu próprio podcast e criar o seu canal, acesse o nosso site, afabricadepodcast.com.br. A gente te ensina o passo a passo de como gravar, tá? Você não precisa investir em nada, vai usar o próprio smartphone para gravar. A gente edita, masteriza, entrega esse áudio pronto para você, ainda cria o canal para você e te coloca em todas as plataformas de podcasts existentes aí no mercado, tá? Um forte abraço, a gente se fala semana que vem de novo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada, Alex. Tchau, tchau para todos aí. Fábrica de podcast.